se apresentado e explicado muito bem qual é a mensagem que ele estava pregando, também para ser recebido ali. E aí a gente vê como a providência de Deus é um negócio impressionante, né? Pelo fato dele ter sido impedido de ir a Roma anteriormente, pelo fato de não ter sido ele o fundador daquela igreja, aprove a Deus que ele escrevesse a carta mais robusta do Novo Testamento. Se ele já tivesse ido lá antes, se ele já tivesse conversado com aquele pessoal, se ele já tivesse passado por ali, talvez aquela igreja já fosse uma igreja que ele já houvesse plantado, ele não teria escrito o que alguns especialistas chamam de um Evangelho segundo Paulo. A carta robusta, densa, que explica os grandes temas da cristandade, que explica os grandes temas, as grandes doutrinas da fé cristã. O Evangelho segundo Paulo, vamos dizer assim, quantas bênçãos essa carta trouxe para nós, quantas vidas ela impactou, quantas lideranças ela impactou. Foi por causa da carta aos Romanos que Lutero foi impactado pelo poder de Deus. Foi através da carta aos Romanos que Lutero percebeu que ele precisava crer em Cristo e crer que Cristo, a fé em Cristo somente é suficiente para salvar, e que Cristo é uma ponte poderosa que pode suportar o peso do seu pecado, seja ele qual for, seja quão longe você tenha ido, quão longe você tenha cruzado a linha. Cristo é a ponte sólida o suficiente daqui para a eternidade. Foi por causa dessa carta que ele foi impactado, foi por causa dessa carta que Agostinho de Hipona foi impactado, um dos grandes nomes da cristandade mundial, da história da igreja, foi impactado através dessa carta. Karl Barth, na Alemanha, foi impactado através dessa carta. O livro mais famoso dele é um comentário à carta aos Romanos. É um livro brilhante, um material de primeiríssima linha. Quantas bênçãos Deus nos deu através dessa carta aqui, por uma providência que a princípio não estava nem no script, vamos dizer assim. Logo após Paulo dizer ali, naquela introdução, se introduzindo ali aos irmãos, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Logo após dele fazer menção daquela igreja, dizer que o testemunho daquela igreja tem impactado o mundo todo, eu acredito que ele deu até uma aumentada, não sei se tinha impactado o mundo todo aquela ocasião, aquela altura, mas enfim, ele está feliz, porque ele fala, poxa, esse pessoal a gente nem sabe quem é exatamente, quem fundou aquela igreja, e essa igreja cresceu, essa igreja está dando frutos, então ele está feliz, ele fala, poxa, se essa mensagem está chegando até aqui, e a gente nem sabe exatamente quem é o fundador, quer dizer que vocês estão crescendo não apenas numericamente, mas um crescimento muito saudável. Logo após dele fazer essa introdução, dele se introduzir, dele dizer que ora por essa igreja constantemente, dele dizer que ele queria muito estar ali, que ele queria muito ter ido antes, dele explicar a situação porque ele não foi, ele inicia aí com uma questão muito importante, dizendo, pois eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Ele quer dizer o quê? Que ele é devedor de todos. Ele é devedor de todas as pessoas possíveis. No contexto bíblico, tem dois tipos de pessoa no mundo: judeu e gentio. Quem é judeu, seja da tribo que for, e quem é gentio é de qualquer etnia possível. E aí quando ele está dizendo aqui, tanto a judeus, tanto a sábios quanto a ignorantes, tanto a sábios quanto a ignorantes, tanto a gregos como bárbaros, ele está dizendo que é todo mundo, é cada pessoa que existe, cada pessoa que ele cruzar pelo caminho dele, ele é devedor dessas pessoas, sem exceção. E algumas situações em relação a ser devedor, vale a pena ser explicado aqui. Você pode ser devedor se você toma algo emprestado, se você toma um valor emprestado. Você pode ser devedor se você faz uma compra no crédito com promessa de pagamento e você só se livra disso depois que quita integralmente as coisas. Mas você também pode ser devedor sendo depositário de alguém. O que é ser depositário de alguém? A pessoa chega aqui no escritório e fala, quero dar uma oferta ao seminário Casa de Profetas. Inclusive, se você quiser fazer isso, hoje é noite oportuna para isso. Quero dar uma oferta para a Casa de Profetas, Seminário Casa de Profetas. Posso passar na maquininha da igreja? Pode passar na maquininha da igreja. Está autorizado. O que eu me tornei agora? Devedor do Seminário Casa de Profetas, de cada centavo. E eu só me livro dessa dívida depois que eu pagar integralmente ao pastor Wellington, ao Seminário Casa de Profetas. É nesse segundo sentido que Paulo está dizendo que é devedor tanto de gregos quanto de bárbaros, tanto de sábios quanto de ignorantes. Por quê? Porque o próprio Cristo confiou a ele
um bem inigualável. O próprio Cristo confiou a ele o que ele chama de o grande mistério. O que é o grande mistério que esteve oculto em Deus desde a fundação do mundo? Que judeus e gentios agora estão assentados na mesma mesa. Que não há mais a parede que divide a nação sacerdotal dos outros que precisam, etc. Não, agora em Cristo Jesus, Deus tem o poder para salvar tanto gregos quanto bárbaros, tanto sábios quanto ignorantes. Esse é o grande mistério que Cristo o revelou, e agora que ele tem o dom da vida nas mãos, agora que ele tem a lâmpada que guia os cegos, agora que ele tem o farol norteador da humanidade, ele deve isso aos outros. Pois sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios quanto a ignorantes. A boa nova de Cristo, Deus realizou em Cristo Jesus Deus realizou em Cristo Jesus a salvação tanto de grego quanto de judeu, ou seja, todos quantos vierem a crer, sem distinção de povo, língua e nação. E aqui Deus trouxe na minha memória uma situação de aprendizado especial, vamos dizer assim, ou pessoal. Eu era recém-contratado aqui, e uma escola de ensino fundamental procurou a Nova Vida, já no finalzinho do ano, já tinha entrado em dezembro, salvo engano. Uma escola fundamental procurou a Nova Vida para poder usar a estrutura do templo para a formatura. E, explicou a situação, falou, olha, a gente tinha um local já reservado, mas houve um imprevisto e não vai ter jeito, a gente vai precisar mudar. Nós não temos nem tempo hábil, nem agenda o suficiente aberta nos outros salões, porque já era meio de dezembro talvez, e principalmente dinheiro, né? Porque se chegar em cima da hora no salão de festa ali, vai ser um pouquinho mais caro, aquele negócio todo. E as pessoas vieram aqui, e eu, insensível, pensei, nós não temos membros que têm filhos lá, as professoras não são membros aqui, a diretora não é membro aqui, eu não sei nem se cristão eles são. Infelizmente não tem jeito, né? Não posso ajudar não, vai com Deus aí, Deus te ajude. Aí, umas 2 horas depois talvez, ela achou o telefone do meu pai e ligou. Aí, pastor Divino, pastor Divino, estou precisando de usar o templo para a formatura por causa disso. Não pode falar com o Hugo. Não, mas eu falei com o Hugo, ele negou. Aí meu pai falou, ligue para ele e fale que eu autorizei. Ela me ligou, falou, autorizou, e aí eu fui na sala do meu pai, me achando, o cara fala, que é isso, pastor Divino? Você me colocou no maus lençóis. E aí ele estava lendo uma coisa assim, com o óculos meio aqui, né? Daqui a pouco ele olha para mim por cima do óculos, assim, tira o óculos, e fala, se a Nova Vida não puder servir a comunidade nisso, feche as portas, debaixa no CNPJ e vai embora, você não está fazendo nada aqui. Isso é o mínimo. Ele falou, isso é o mínimo. Isso me impactou muito, porque de alguma forma isso ficou gravado na mente daquelas pessoas, de que quando elas precisaram, a igreja abriu as portas. De alguma forma, quem sabe no futuro, quando elas precisarem novamente, quem sabe ela pensa, agora eu estou precisando muito de uma ajuda, talvez eu possa correr para Cristo. Isso me ensinou uma lição muito grande, porque o pastor Divino está dizendo, nós somos devedores desse povo, mas eles não estudam aqui, deixei de saber. Nós somos devedores desse povo, porque se essa porta não estiver aberta para eles, o que a gente está fazendo aqui? Vai ficar compartilhando palavra com o crente até quando? Porque Samos não precisa de médico. Gente salva não precisa ser salvo de novo. O seu nome já está escrito no livro da vida daqui para a eternidade, ninguém te tira de lá. Isso impactou muito a minha vida. Quem sabe um dia, se essa mulher precisar de novo, ela possa correr para Cristo, porque o pastor Divino me ensinou que a porta que não pode estar fechada para a dor do outro é esta porta aqui. E eu fiquei muito impactado com isso. Eu fiquei muito impactado quando ele disse, se a gente não puder fazer isso, que é o mínimo, então a gente não está fazendo nada aqui. A semelhança do apóstolo Paulo, eu preciso entender que aquele que recebeu a boa nova e, portanto, agora sabe o caminho para a vida eterna, ele tem a cura, ele tem a panaceia de todos os males, que é o Evangelho. Se você recebeu isso, então você também é devedor. De quem? De todos. Você deve isso a todos. Chega a ser um problema de ordem moral, conhecer o remédio e recusá-lo ao doente.
Na época da tal da doença, que a gente não pode falar o nome, tinha um tal de um remédio que você também não podia falar. E aí um certo doutor, que integrou o gabinete de crise de um famoso governador, uma famosa cidade, por questão de ideologia política, e essa questão eu não estou fazendo bandeira para ninguém, irmão. Essa é uma questão técnica, puramente técnica. Se o remédio funciona ou não, se ele é seguro ou não, ponto. Não quero saber se o cara é de direita ou de esquerda, se ele é ateu ou crente, deixei de saber. É uma questão técnica. Por ocasião de ideologia política, o camarada batia 24 horas por dia no remédio, e se você tomasse isso, até os seus filhos iam infartar. Ele contraiu a doença, prescreveu para si, tomou e ficou bonzinho. Isso é um problema moral. Alguns vão dizer que isso é crime contra a humanidade. Porque, veja bem, não estou dizendo se o remédio funciona ou não. Eu estou dizendo, se ele, como médico infectologista, acredita que funciona e não receita, então ele está devendo. Ele está cometendo crime. Ele está sendo imoral. Para além de assuntos políticos, naquele tsunami que foi terrível, 2004, salvo engano, né? 2004. Teve um menino, um molequinho que vende coisa na praia, viu o mar regredindo, sacou, começou a correr de um lado para o outro e avisar as pessoas: vão embora que vai vir chumbo grosso aí, o negócio vai ficar feio. Algumas centenas de pessoas acreditaram nele e foram salvas da morte naquele dia. Se esse menino junta as coisas dele aqui como quem não quer nada, olha para um lado do outro e vai embora sem falar com ninguém, ele negou a salvação para as pessoas. Se ele sabe que aquilo ia acontecer e aquilo seria certamente resultado de morte para quem estivesse na orla da praia, se ele fosse embora sem avisar, ele seria devedor daquele sangue. É semelhante com o Evangelho. Você tem a cura para o problema fatal da humanidade, que é o pecado. Que tem jeito para tudo na vida, só não tem para a morte. Esse ditado está errado. A cura para a morte chama Cristo Jesus. A cura para a morte. O que Jesus pergunta quando ele ressuscita? Ó morte, aonde está o seu aguilhão? A cura para a morte é Cristo Jesus. Você tem a cura da morte. Se você se recusa a passar isso ao doente, quando você vê uma pessoa qualquer que não tenha Cristo, seja um parente, seja um amigo, seja um colega, seja quem for, você não está diante de uma pessoa que está vivendo a vida como se nada estivesse acontecendo. Você está diante de um morto ambulante. Você está diante de um zumbi no melhor estilo The Walking Dead possível. Aquela pessoa está morta nos seus delitos e pecados, e a sua mensagem, a sua pregação pode trazê-la à vida, mas você precisa se reconhecer como um devedor. Só se reconhece como devedor quem sabe o bem que recebeu. Você sabe de onde Jesus te tirou, irmão? Quando você escuta o texto que você foi tirado, transportado do império das trevas para o reino do Filho, do seu Filho amado, isso diz o que para você? Geralmente gente que nasce na igreja, como é o meu caso, por exemplo, 34 anos de vida, 34 anos de evangelho. Geralmente a gente encontra pessoas que viveram no evangelho, e na cabeça delas, não bebo, não fumo, não roubo, não jogo, não adultero, pago meus impostos, sou trabalhador, não calunio ninguém, eu sou uma pessoa excelente, sou uma pessoa ótima. Aí na cabeça dessa pessoa, a obra não foi nem tão grande assim, porque afinal de contas, não fui o Davi que matou sei lá quantos mil, eu não fui o Paulo que mandava matar crente e achava bonito ainda, não fui esses caras, eu não fui um ladrão de banco, não fui um traficante que matava e achava engraçado ainda. Poxa, então talvez a obra nem é tão grande assim. Você sabe de onde Jesus te tirou? Você sabe de onde você já estava? Porque você já estava condenado. Você já estava na separação eterna de Deus, a uma distância intransponível dele. Você sabe o que isso quer dizer? Você sabe o que quer dizer separado eternamente de Deus? A gente precisa reconhecer
o tamanho do bem que recebeu para se reconhecer como devedor. Agora, se ver como um devedor é apenas um passo. Porque aquela história de devo, não nego, pago quando puder, não cola na igreja. Não tem jeito de você emplacar isso aqui. Deus não vai aceitar essa desculpa. A gente tem a cura para o problema fatal. A gente tem a cura para a morte. E a gente tem que estar pronto. O que o apóstolo Paulo fala aí no versículo 15? Dá uma olhada. Por isso, quanto a mim, estou pronto para anunciar-vos o evangelho. A vós também em Roma, vós outros também em Roma. Paulo se reconhece como um devedor, mas não um devedor que vai pagar amanhã, que vai pagar semana que vem, que vai pagar se der, que vai pagar se tiver jeito, se sobrar alguma coisa. Ele se reconhece como um devedor que tem pressa para pagar. Ele está pronto. A gente tem que estar pronto. Desde que eu comecei a pregar, já há uns bons anos, meu pai faz uma piadinha comigo, e eu não sei nem se é tão piada assim, mas faz. Ele fala: você é o pregador mais frouxo que eu já vi, porque toda vez você vem me pedir mais tempo para preparar, mais tempo para preparar. Se você tiver que pregar daqui 15 minutos, você tem que ir. Você tem que ter reserva. Ele fala isso comigo quase todo dia. Você tem que ter reserva. Você tem que ter reserva. Por quê? Você tem que estar pronto. Apenas se reconhecer como um devedor não é o suficiente. Porque se você sabe disso, agora aí que você está lascado mesmo. Porque agora você sabe. Se você sabe que deve e gasta com outra coisa, você é o quê? Você é caloteiro, irmão.